Amém. Cumprimentar a todas com a paz do Senhor Jesus nessa noite. Quero agradecer essa oportunidade primeiro ao Senhor dos Exércitos, ao Deus da minha vida, amém? E a pastora Adriana sempre está lá com a gente, né? Somando também lá na igreja, no nosso trabalho de mulheres, amém? E eu confesso que nessa noite eu busquei uma direção do Senhor desde quarta-feira, né? Estou orando em prós da palavra. E eu falei, Deus, eu não quero ir lá falar nada de mim mesma, mesmo porque não vai fazer um efeito na vida de ninguém. E eu fui para Débora, depois eu fui para Sulamita, e hoje eu fui para Agar, e eu falei, Deus, o que o Senhor quer falar naquele lugar? Descansa o meu coração para eu entender o que o Senhor tem. Amém? Confesso que para falar de cura tem que ser curado, né? Não dá para falar de cura quem nunca passou por um processo, seja ele físico ou espiritual. E eu confesso também à igreja que quando Deus me deu essa palavra, falei, Deus, mas uma palavra tão conhecida, acho que essa seria a última que eu iria pegar. Mas o Senhor disse, essa é a palavra. E Deus tinha me dado nos decorreres desses dias, pastora Adriana, alguns tópicos. Eu falei, Deus, como que eu vou encaixar isso? Hoje, a hora que você me mandou a mensagem, eu falei, eu estou construindo a palavra. Amém? Falei, Deus, eu não estou entendendo muito como que eu vou encaixar os tópicos que o Senhor foi me dando. E às vezes eu vou anotando em papéis separados, sabe? E aí eu falei, então me dá a sabedoria do teu Espírito para falar nessa noite aquilo que o Senhor quer. E aí quando a pastora Adriana abriu o culto de mulheres, eu falei, meu Deus, olha lá, Jesus está confirmando mesmo. Porque eu fui para os 3 evangelhos, na mesma palavra. Deus falou, em Marcos 5. Amém? E eu quero convidar você a abrir novamente. Eu gosto das confirmações do Senhor, amém? Porque quando Ele confirma, é Ele que está fazendo. Venho aqui agradecer também e, o pastor Valcir mandou um abraço para a pastora. Está aqui comigo minha nora, meu filho está lá fora, as irmãs que vieram me acompanhar. E eu trago um abraço da igreja para vocês, amém? Vamos ler então? Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali uma certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. E ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos, gastando tudo que tinha, sem, contudo, melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua capa. Porque dizia, se eu apenas tocar na sua roupa, dele ficarei curada. Se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou-se, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou na minha roupa? Os discípulos responderam, o Senhor está vendo, a multidão o aperta e ainda pergunta, quem me tocou? E ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente de que aquilo havia acontecido, veio e prostrou-se diante de Jesus e declarou toda a verdade. Então Jesus lhe disse, filha, a sua fé te salvou. Vá em paz e fique livre desse mal. Amém? Eu queria fazer mais uma oração nessa noite. Queria que você fechasse os teus olhos. Senhor, Tu sabes que tudo que está aqui foi o Senhor que me deu.
porque eu não conheço absolutamente a vida de ninguém que está aqui, nem mesmo da pastora, Senhor, que me convidou e que nós somos amigas há tanto tempo. Mas, ó Deus querido, é o Senhor que sonda o coração das tuas filhas nessa noite. É o Senhor que sabe de todas as coisas, é o Senhor que conhece o deitar, o levantar. Pai, é o Senhor que sonda o coração e os pensamentos nessa noite. E eu quero te pedir, ó Rei, que a mente das tuas filhas e o coração delas estejam voltadas à tua palavra nessa noite. E conforme, Senhor, o Senhor vai falar aqui nesse lugar, porque não vai ser eu, o teu Espírito Santo possa tocar, ó Deus, nas feridas mais profundas do coração das tuas filhas nessa noite. E que elas possam sair daqui totalmente curadas pelo Senhor Jesus. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Uma história tão conhecida, como eu já falei, mas muito valiosa, né? Eu quero que nessa noite você entenda que o Senhor, Ele está disponível ao nosso coração. Ele sonda e te conhece, Ele sabe de tudo. Antes mesmo que a palavra saia da sua boca, a Bíblia diz que o Senhor já a conhece. E eu não posso deixar de iniciar esta palavra sem dizer a você nessa noite: o Senhor se importa com você. Você crê nisso? O Senhor se importa com você. O Senhor tem prazer de nos curar. E sabe, hoje, após o almoço, quando eu consegui encaixar tudo que o Senhor falava ao meu coração para colocar aqui nesta noite, sabe, o Senhor, Ele falava de uma cura interior nesse lugar. Não que o Senhor não possa curar uma enfermidade física na sua vida, porque Ele tem o poder de fazer todas as coisas. Mas o Senhor dizia para mim que mulheres neste lugar seriam curadas dentro do seu ser, na sua mente, nas suas emoções, no seu interior. Amém? O texto traz uma dificuldade de uma mulher que já não tinha mais recursos, ela não tinha mais aonde buscar socorro, porque a Bíblia diz que ela tinha gastado tudo que ela tinha em busca de uma cura. E a medicina não tinha mais como resolver esta situação na vida dela. Não tinha mais uma condição que pudesse ela buscar ou fazer, que resolveria esta cura, que resolveria o problema a qual ela estava. E naquela época as mulheres que estavam numa situação como essa, elas eram consideradas impuras. Na lei mosaica, aquelas que sofriam de uma condição como essa, tinham que se isolar. Não podia ter um convívio social como nós temos hoje. Elas tinham que ficar reservadas dentro de um lugar onde ela não poderia ter o contato com as pessoas que ela amava. Sabe, quando eu trago isso para a minha vida hoje, ou quando eu penso de estar longe das pessoas que eu amo, eu acho que seria algo muito difícil na minha vida. Eu não sei para você, mas para mim sim. E essas mulheres, elas eram impedidas de ter uma vida plena. Ela era impedida. Esta mulher estava impedida de ter uma vida plena diante do Senhor. Mas ela escuta falar de Jesus, pois a notícia sobre o mestre caminhava onde o Senhor estava, e ela se disponibiliza o coração dela de enfrentar algo para ser curada. E nós precisamos entender isso nessa noite. Nós precisamos nos levantar para sermos curadas pelo Senhor. Nós precisamos entender que nós temos que ter um ato de fé diante do Senhor, para que Ele venha sobre a nossa vida. Sabe, ela enfrentou um desafio, uma grande multidão. Eu não sei qual é a multidão que você está enfrentando nessa noite. Não sei qual a multidão dos teus problemas, mas o Senhor sabe. Eu não sei qual é a dificuldade que você tem passado, mas existe um Deus que contempla todas as coisas.
Ela não deixou o medo paralisar a vida dela. Ela não deixou a situação, a impossibilidade dela paralisar a resposta que ela precisava em Deus. Não podemos deixar o medo nos paralisar e muito menos a intimidação nos bloquear na nossa história. Quando nós passamos por uma circunstância difícil esse ano, eu passei pela intimidação. Era algo que eu nunca tinha vivido. E aquilo para mim foi uma experiência boa, mas também difícil de se enfrentar. O inimigo, ele quer nos intimidar, para que eu e você perca o foco da situação, as forças, para que eu e você olhe para aquele problema e fale, não adianta, não tem mais jeito. Mas o Senhor está aqui nessa noite, para levantar a sua vida, se você crê. Se você crê. Havia uma certeza dentro do coração dela, se eu apenas o tocar. Olha lá no versículo 28. Se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Sabe o que eu entendo? Que Jesus conhece quem toca nele de verdade. Sabia disso? Às vezes nós falamos, às vezes nós adoramos, às vezes nós cantamos, mas Ele sabe quem toca nele de verdade. Quantas nessa noite entende que há uma diferença de tocar nele de fato? Levanta a sua mão. Amém. Havia esta certeza dentro do coração dela. Jesus está nos chamando a um passo de fé nesta noite. E está nos convidando a tirar os olhos do nosso problema e colocar diante do Senhor, porque só Ele tem a resposta para a nossa vida. Precisamos romper algumas coisas dentro de nós para alcançar o milagre que o Senhor quer derramar sobre a nossa vida. Precisamos sair de uma cadeira chamada cadeira de balanço. Você senta nela, você vai para frente, você vai para trás, mas você não sai do lugar. E quantas de nós, muitas vezes, estamos acomodados diante da situação e não saímos dessa cadeira? Esperamos que a pastora vai lá nos tirar daquele lugar, que o pastor vai lá nos tirar daquele lugar, que o líder vai lá nos tirar daquele lugar. E é você que tem que se levantar dessa cadeira. É você nessa noite. Amém? Precisamos viver uma vida de contemplação no Senhor. Nós estamos vivendo dias difíceis. Se nós não entendermos que nós fomos chamados para viver um tempo novo de contemplação, de vitória da parte do Senhor, nós vamos apenas esquentar bancos dentro de um lugar e não vamos fazer a diferença. A cura tem o poder de nos arrancar dos nossos próprios caminhos, sabia disso? Para viver o propósito que Ele tem para cada um de nós. Eu vou dizer de novo. A cura tem o poder de tirar você do caminho de viver os propósitos que Deus tem na sua vida. Qual é a cura que você precisa nessa noite? É nas suas emoções? É no seu interior? É no seu físico? Deus quer nos curar e tirar de lugar que Ele não construiu para nós. Foi nós mesmos que construímos as barreiras, os castelos da nossa vida. O lugar da dor não pode ser permanente pelo caminho da dor, mesmo porque a vida não é indolor. Mas nós não podemos deixar que a dor conduza a nossa vida, que o luto conduza a nossa vida. Sabia que o luto, ele não é só quando eu perco alguém que eu amo? Existem várias fases de luto na vida de uma pessoa. De um relacionamento que não deu certo, de um emprego tão bom que ela viveu uma vez na vida dela, uma fase, e de repente ela sai daquele lugar e nenhum lugar mais está bom para ela, porque ela vive velando o lugar primeiro que um dia ela estava. Eu estou sentindo a presença do Senhor aqui. Eu sei que Deus está falando com alguém aqui. Talvez essa palavra não é para muitas pessoas, mas o Senhor sabe quem precisa ouvir.
Nós precisamos abrir o nosso coração, a nossa mente, para entender onde é que o Senhor nos quer. Eu não estou dizendo de igreja, de ministério, eu estou dizendo do lugar nele, com Ele. Essa mulher foi exposta diante de um milagre. Jesus reconhece o toque dela. Olha lá no versículo 29, e logo a hemorragia estancou, e ela sentiu-se que no corpo dela foi curada daquele mal. E Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder, virando-se no meio da multidão, ele pergunta: será que Jesus pode tocar em você nessa noite? Será que você pode tocar nele nessa noite? Jesus está convidando mulheres nesse último tempo para desfrutar um tempo de busca com Ele, sermos tocadas por Ele. Ele quer que sejamos intensas na adoração, na renúncia, na oração, no jejum, na busca, em vê-lo face a face. Jesus deseja curar seus traumas, as suas fragilidades. É um tempo de se levantar nele e parar de lamber feridas. Sair do lugar que nós somos coitadinhas. Nós não somos coitadinhas. O Senhor te levantou nessa terra para fazer uma diferença, para tocar outras mulheres. Saia do lugar da dor e do abandono e da culpa. Saia das grades, porque o Senhor dizia que nesta noite tem mulheres presas em situações emocionais que a grade já foi aberta, mas ela não consegue sair de lá. É você que precisa sair. Você precisa se levantar e dar um passo de fé, porque as prisões que cercam você nesta noite já caíram por terra. Não deixa que isto distraia o teu coração. Deus está te chamando para uma restauração depois da quebra. Sabe, nós estamos num propósito, pastora, de jejum lá, do pessoal da intercessão. E eu estou ensinando alguns irmãos a jejuar, porque nós estamos vivendo um tempo novo naquele lugar. Amém? E nessa situação toda que nós estamos ensinando as pessoas a se colocarem, por incrível que pareça, e pela situação que nós abrangemos nas pessoas, tem pessoas que estão dentro de uma igreja há tempos e não tinha o conhecimento pleno de uma vida de jejum. E esta semana eu estava orando ao Senhor e eu disse: Deus, o que o Senhor quer que nós busquemos? Porque nós estamos trabalhando em cima de coisas para que o Senhor venha desvencilhando na vida deles, na igreja, na nossa vida. E eu lembro que eu liguei o meu som bem alto na minha sala e eu fechei tudo e eu comecei a falar com o Senhor. Falei: Deus, o que tu queres essa semana? O que é que eu vou colocar para que nós possamos te buscar e orar? Qual vai ser a direção? E o Espírito Santo veio, me abraçou e ele disse: só a minha face. Não peça nada, só a minha face. Nós pedimos tantas coisas. Salva meu marido, salva o meu filho, abre uma porta, fecha uma porta, socorre, faz isso, Deus. E quando é que nós falamos para Ele: é só quero te conhecer, eu só quero saber quem o Senhor é de verdade, eu só quero saber o que o Senhor tem na minha vida mesmo, de fato. Porque Deus tem um propósito na minha vida, na sua vida, e nós ouvimos tanto isso dizer, tantas pessoas falar que o Senhor tem uma obra na nossa vida, mas nós não paramos para buscar dEle, para entender o que é que Ele tem. E se nós não buscarmos a revelação da sua face, nós nunca vamos entender. E o Senhor me abraçou, pastor, Ele disse: poucas coisas
E aquilo encheu a minha sala, e eu disse para o pessoal: irmãos, nós só vamos buscar a face dele. Sabia que há uma cura por detrás dos nossos destinos, mas para isso precisamos ter uma vida de transformação. Nós precisamos ser transformadas pelo Senhor. Deus tem o prazer de nos curar, mas não é só isso. Ele quer ver em nós uma transformação genuína, um tempo de renúncia do nosso querer. Nós somos muito fortes em buscar o Senhor por aquilo que Ele pode nos dar, mas quando o Senhor pede algo para a nossa vida, nós falamos: ah, Senhor, agora não dá, estou ocupada demais, não tenho tempo. Você escuta isso aqui? Porque eu escuto lá. Pastor, eu preciso que Deus mude meu marido, minha vida, minha casa. Irmã, você tem orado? Ah, mais ou menos. Irmã, você tem jejuado? Não. Acho que é só na Yeshua que acontece isso. A última pessoa me mandou uma mensagem que eu estava numa situação grave dentro da casa dela. E eu já tinha falado com ela no domingo que ela precisava jejuar. E aí ela desconversou. E daí na segunda-feira ela me mandou um monte de coisa. E eu falei para ela assim: você tem problema com jejum? Que enquanto você não entender, que enquanto você não jejuar pela tua casa, esses demônios não vão sair daí. Porque tem castra de demônio que só sai com jejum e oração. E o jejum e a oração não é obrigação só do pastor. Pelo menos não foi assim que eu aprendi, não, pastora. No momento mais difícil da minha vida, eu precisei orar e jejuar, se eu quisesse resposta de Deus dentro da minha casa. Então, não pare, prossiga. E depois que você receber a cura do teu interior ou da sua vida, não pare na cura. Prossiga. Muitas pessoas recebem algo da parte do Senhor e vão embora. Como se a vida espiritual não tivesse uma continuidade. Como se lá na frente nós não fôssemos enfrentar algo talvez maior ainda. Ou nós paramos e estagiamos a nossa vida espiritual diante de uma vitória. Você recebeu? Glória a Deus. Vamos para a próxima. É assim que tem sido na minha vida. Por quê? Porque Deus quer te usar para curar outras também. Não pare diante das prisões. Não pare diante de opiniões humanas. Quem nunca plantou nada na sua vida de bom, não pode mover o teu intencionamento do teu coração. Às vezes nós ouvimos tantas pessoas, mas nós não ouvimos a voz do Espírito Santo. E aí a nossa vida não muda. E a culpa é de quem? Nossa mesmo. Então não pare diante de opiniões humanas. Não pare diante do abandono. Você que viveu um abandono. Sabe, o abandono ele não vem para te matar. Ele vem para gerar dependência do Senhor na sua vida. Deseje ser tocada por Ele nesta noite. Mas também deseje se derramar na presença dEle. Fechar a porta do seu quarto e buscar Ele em secreto. Porque em secreto Ele vai te recompensar. Jesus não tem problema com recompensas. Mas nós muitas vezes temos problemas de nos colocar como Ele quer que nós nos coloquemos. E aí a vitória não vem na nossa vida. E eu quero dizer para você que Jesus não mudou, Ele continua o mesmo. Ele cura, Ele salva, Ele transforma, não tem limites para o poder de Deus na nossa vida. Nós limitamos Ele, mas o Senhor não é ilimitado. Não é limitado, Ele é ilimitado. Deseje nessa noite tocá-lo. Ele não está preocupado da forma que nós chegamos a Ele. Ele está preocupado em transformar a sua vida. Não importa o tamanho da sua ferida, não importa quão abatida você chegou nesse lugar, quão destruída, quão excluída, o Senhor tem o poder de mudar a nossa vida. Ele deseja nos curar.
Deixe Ele transformar a sua vida nessa noite, da maneira que Ele quer e não da sua. Seja testemunha viva da glória do Senhor. Seja uma mulher que depois de ser curada, transformada por Ele, tem autoridade espiritual para curar outras pessoas, através de Cristo Jesus. Outra coisa que eu quero te dizer, só tem autoridade quem passa pelo processo e é aprovado por Deus. Deixa Ele tocar em você nessa noite. Um dia Ele tocou na minha vida. Eu passei por 2 abandonos seríssimos. Eu achei que nunca na minha vida eu conseguiria entender o amor de Deus, pastora. Meu pai morreu com 23 anos, de um acidente de carro em Cornélio Procópio. Minha mãe estava grávida de 1 mês. Só que quando meu pai morreu, ela quis viver tudo que a minha avó não deixou ela viver. Minha avó era muito serva do Senhor, uma mulher de Deus, e criou os filhos dentro da palavra de Deus. Depois eles se afastaram. E a minha mãe foi viver todos os deleites dessa terra, com tudo que ela tinha direito, pois ela recebeu uma boa aposentadoria, um bom seguro de vida. Mas ela esqueceu que ela tinha 2 filhos. E ela foi viver tudo o que ela queria, e nós tivemos uma infância muito difícil. Eu me lembro que eu saí da casa da minha mãe com 9 anos de idade. Com 15 para 16 anos eu ganhei a Nayara, que é a minha filha mais velha, que a pastora conhece. E a minha vida, a minha infância foi uma situação muito difícil, muito difícil. Eu não tinha material de escola para estudar, eu não tinha roupa para vestir. Nós vivíamos de coisas doadas, vestíamos até roupa de menino, era o que tinha. Sapato maior do que o pé, era o que tinha. E minha mãe não quis nem saber. E aí, no ano de 2023, eu nasci em 1975. No ano de 2023, eu tive o prazer de ter como fazer uma festa de aniversário para ela, no Natal. Porque todos esses anos, Satanás lutou para que eu e ela não tivéssemos um convívio. E o Senhor me chamou e disse: eu vou recolher a sua mãe e vou trazer ela aqui na igreja. Eu falava: eu não quero, leva em outro lugar. E o Senhor falou: você vai ter que perdoar. Eu falei: não consigo. E aí Deus trazia mulheres para mim orar. E o diabo falava: ué, você ora, Deus faz, e olha a sua vida. E eu precisei entrar num propósito com Deus. Porque perdoar não é você dizer que perdoou da boca para fora. É você perdoar de verdade. Quando você lembrar de uma situação e aquilo não doer mais dentro do teu coração. E ela me ligou do nada, pastora. E ela disse: olha, eu quero voltar para a igreja, depois de tudo aqueles anos. E eu não quero ir, porque minha irmã é de lá. Eu quero ir para a igreja evangélica que a minha mãe me ensinou uma vida inteira. E eu precisei passar por esse processo. Consegui perdoar ela através do Espírito Santo. E hoje ela está lá conosco. Esse ano ela passou por uma cirurgia de retirada do intestino. E forte, pastor. Eu falo: meu Deus. Ela anda de andadora. Eu falo: meu Deus. A minha mãe é muito forte. Né? E nós conseguimos fazer uma festa para ela. De aniversário. Para mim aquilo era tão novo e tão esquisito. Eu falava: meu Deus. Né? Não tive convívio. Eu amo essa pessoa, mas não... Sabe assim, uma dificuldade para entender esse amor de mãe, né? E o de amor de pai, então, piorou. Falava: que pai, que Deus, o quê? Deus tirou meu pai, eu tive uma infância destruidora. Que Deus é pai o quê? E Deus foi me ensinando, igreja. Eu não sei qual o processo que você está passando, mas eu sei que em 2006... eu fui abandonada também pelo meu marido, com 3 crianças pequenas, e ele foi embora. E nunca mais voltou.
E eu tive que fazer de tudo para não deixar meus filhos passar fome. De tudo. Tive que me submeter a algumas coisas que eu jamais imaginaria. Mas por amor a eles eu fui. Sabe, e o Senhor restituiu a minha vida depois disso. E Ele tem restituído todos os dias. E às vezes nós não entendemos por que o inimigo nos odeia tanto. É porque você vai dar um fruto para o Senhor. Você vai dar fruto no reino de Yeshua. Então deixa o Senhor fazer como Ele quer. Às vezes nós ficamos na queda de braço com Deus. Faz assim, faz desse jeito. Deixa Deus fazer o jeito que Ele quer. A cura daquela mulher foi tão importante que ela está registrada nos 3 evangelhos. Ela se deixou ser curada. Precisamos seguir o exemplo dela nessa noite. Não podemos pensar em mudar quem está à nossa volta. Isso também é um problema que nós temos muitas vezes. Nós queremos mudar o nosso marido, nosso filho. Nós queremos mudar a outra pessoa. E o Senhor está dizendo, primeiro eu vou mudar você. Deixa o Senhor mudar a sua vida. Olha aqui no versículo 31. Ele diz assim: quem me tocou? E os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão te aperta. E você ainda pergunta quem te tocou? Mas Jesus não desistiu. Sabe, é um Deus nessa noite que contempla a tua vida. Há um Deus que sabe as tuas lágrimas. Há um Deus que não colocou um ponto final na sua história, mesmo que o homem tenha colocado. O Senhor não colocou. E Jesus olhava ao redor procurando quem é que tinha tocado nele. Então a mulher amedrontada, trêmula, ciente do que havia acontecido, veio e se prostrou diante do Senhor. Declarou toda a verdade. Sabe o que eu vejo isso? Eu vejo isso como uma rendição. Como uma rendição. Ela não se exaltou, ela não fugiu. Ela se ajoelhou diante do Senhor. A Bíblia diz que ela se prostrou. E ela disse: eu. Corajosa. E quantas de nós, muitas vezes, não queremos enfrentar as coisas. Achamos difícil demais. Mas o Senhor chamou mulheres encorajadas no Espírito Santo para desfrutar de tudo aquilo que Ele tem reservado para a sua vida. Eu queria convidar você nessa noite a vir aqui na frente. Posso, pastora? Queria pedir para as pessoas, as intercessoras da casa, orar por essas pessoas e declarar a cura do Senhor. Se tiver alguém aqui enfermo fisicamente, fale com as pessoas que vão orar. Mas é um mover do Senhor nessa noite para curar teu coração, para tirar você do lugar do trauma, para tirar você do lugar do luto, para tirar você do lugar da decepção que você passou na sua vida, do abandono. Eu queria convidar você a estar aqui na frente. Eu queria fazer um louvor. Queria pedir para minha nora vir aqui. Essa água é minha, pastor? Você pode se levantar nessa noite? Você que precisa de uma cura. Queria que você desse um passo de fé aqui na frente. Amém? Quebra as pontes com o passado nessa noite. Porque senão você nunca vai viver o novo de Deus. Sabia que para nós vivermos o novo de Deus, nós precisamos tirar o velho do nosso coração, o velho que está aí dentro e que muitas vezes reina dentro de você. Sabe, o Espírito Santo precisa reinar dentro de você. O Espírito Santo
precisa ser o dono do seu coração. Muitas vezes nós colocamos tantas coisas em primeiro lugar, no coração, na nossa vida, no nosso sentimento, e o primeiro lugar precisa ser dele. Precisa ser dele na sua vida. Há um Deus rodeado de glória, e que tem anjos que o adora 24 horas por dia, dizendo que Ele é santo. Feche os olhos, comece a falar com o Senhor nessa noite, colocar diante dEle aquilo que você precisa deixar aqui no altar do Senhor nessa noite. Rodeado de glória, és adorado 24 horas, e os serafins cantam: Santo, 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 Santo. O que um Deus tão grande assim viu de importante em mim. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me e me transforma, vem me purificar. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir.
chamou. Sai desse lugar que o Senhor não construiu para a sua vida. Ele te chamou para ser mais do que vencedora. A unção foi Ele que derramou sobre a sua vida para impactar outras mulheres. Então deixa Ele curar você nesta noite. Deixa Ele tocar. Sharai de Komonai. Há uma presença do Senhor aqui. Você precisa tocar nele como aquela mulher tocou. O Senhor te chamou como geração eleita. Geração eleita, eis-me aqui. Sacerdócio real, eis-me aqui. Povo exclusivo de Deus, eis-me aqui. Nação santa, eis-me aqui. Diz que você é geração eleita. Você precisa declarar nesta noite. O mundo espiritual é tomado à força. Geração eleita, eis-me aqui. Sacerdócio real, eis-me aqui. Povo exclusivo de Deus, eis-me aqui. Nação santa, 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 então usa-me. Estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir. Meu Deus, envia-me. Como dizer não para o teu chamado, se me deste unção para ser usado pra tua glória. Meu Deus, somente pra tua glória. Senhor, nesta noite, vai visitando, ó Rei da Glória, cada coração que veio aqui para frente. Eu não conheço, ó Deus, aquilo que elas têm vivido. Eu não sei, ó Pai amado, aonde foi que o inimigo da alma delas, ó Pai querido, paralisou a vida delas, Senhor. Mas o Senhor sabe. E como um dia o Senhor me curou, me tirou do vale da sombra e da morte, toca nas minhas irmãs nesta noite, Pai. Faz elas entender que o lugar na tua presença, o lugar de intimidade contigo, o lugar do derramar, o lugar do se derramar na tua presença, o lugar que nós abrimos o nosso coração na nossa imperfeição e dizemos: vem Senhor, me ajuda, porque eu não consigo sozinha. É esse lugar que gera cura sobre a nossa vida. O Senhor disse, Espírito Santo, que o Senhor ia tirar mulheres de prisões nessa noite. E eu quero, Senhor meu Deus, afirmar esta palavra, dizendo que toda a prisão do inferno nesta noite caia por terra na vida das tuas filhas, em nome de Jesus. Meu Deus, o Senhor é o único que entra dentro da alma humana, Senhor, e cura. O Senhor é o único que reviva o nosso espírito abatido, traz vida, traz força, traz refrigério nesta noite, traz cura.
vai soprando cura, Senhor, nesta noite. Pai, que todo trauma nesta noite seja, Senhor meu Deus, desconectado da vida das minhas irmãs. Pai, visita a infância, visita, Sharai de Komanai, a história de cada mulher aqui nesta noite. Senhor, vai, Senhor, reedificando cada uma nesta noite. Mulheres que foram abandonadas, que passaram por separações, nesta noite sejam curadas. Recebam a semente do Espírito Santo para conseguir liberar perdão nesta noite. Mulheres que foram traídas, Pai, oh, Sharai de Komanai, que nesta noite entenda que o Senhor é a razão de todas as coisas, que o Senhor é o nosso tudo, que o Senhor é o único Senhor que cura a nossa alma. Senhor, eu sou pequena, mas o Senhor é grande. A força e o poder está em Ti. Então vai manifestando a Tua glória nesta noite. Mulheres, ó Deus, que tiveram uma infância tão difícil, meu Deus querido, que foram massacradas, que foram tocadas com um toque diferente, Pai, um toque maligno, retira nesta noite do interior delas, ó Pai, todo toque do inferno seja retirado. E decantaramanai, seja retirado nesta noite. Vai retirando, Sharai de Komanai, e decantaramanai, vai retirando, Senhor. Mulheres que foram molestadas, mulheres que foram, ó Deus, abusadas, que viveram um relacionamento abusivo, que nessa noite elas sejam curadas, para que o Teu nome, o Teu nome, o Teu nome seja glorificado, e que elas possam dizer assim, ó Rei, eu fui curada, e você vai ser curada também. Nós temos, ó Deus querido, uma vida, somente uma, sobre esta terra, e nós estamos condicionados a uma missão no Teu reino. Ajuda nós a entender isso, Pai. Ninguém está aqui de passagem. Há uma missão sobre a nossa vida. Por isso muitas vezes fomos marcadas de uma forma mais dolorosa, mas que nesta noite toda dor se transforme em contemplação da Tua glória. Oh, Sharai de Komanai, vai libertando vidas, vai tirando vidas de cárceres nesta noite. Vai tirando, Pai, vai tirando nessa noite, vai tirando vida de cárceres, ó Rei. Só o Senhor tem esse poder, Pai. Vai tirando nesta noite, Senhor. Vai tirando, Pai. Vai renovando a vida das Tuas filhas. Escreve uma nova história, como o Senhor escreveu na minha vida. Vai tocando com o toque do Teu poder, do Teu Espírito. Pai, renova a vida delas. Escreve uma nova história, Senhor. É o que eu Te peço, em nome de Jesus nessa noite. Em nome de Jesus. Ajuda as Tuas filhas a perdoar, Deus. Porque a Tua palavra diz que se nós não perdoarmos, nós também não seremos perdoadas. É tudo entre nós e o Senhor.
Vamos aplaudir a santa e poderosa palavra do Senhor. Você pode ficar em pé nessa noite para você receber a bênção do Senhor. Eu sei que quando a gente entra nessa atmosfera de cura, essa atmosfera da palavra, parece que a gente sai da órbita e sai mesmo. Mas o Senhor está aqui nessa noite para dizer assim: filha, você ouviu a palavra pregada desde o início desse culto. Então siga com aquilo que Deus te ministrou nessa noite. O Senhor fala de mulheres que estão sendo posicionadas para algo novo. Esse culto não acontece por acontecer, amadas. Esse culto acontece porque Ele prepara mulheres do reino e para o reino. E nós cremos que dessa noite, desta palavra pregada, Jesus vivo andando em nosso meio, curando a igreja. Muitos testemunhos virão. E esse testemunho às vezes não vai ser contado na igreja, mas vai ser contado lá no seu ambiente de trabalho. Vai ser contado num café que você vai preparar para as tuas amigas que estão longe de Jesus. E você vai pregar essa palavra que você ouviu aqui nessa noite.